por que Israel quer colonizar a Palestina? Qual é o papel, por outro lado, qual é o papel dos Estados Unidos nessa colonização? Então, a colonização da Palestina é um processo que começa lá em fins do século XIX. Um pouco antes já tinha um e se inspira muito no proto-nacionalismo judeu, que era anterior ainda, e aí surge o sionismo político moderno em fins do século XIX. O pai do sionismo político moderno era um judeu austro-húngaro, jornalista chamado Theodor Herzl. Ele publica um livro que se chama O Estado Judeu, em 1896, e ele diz que, em função das perseguições que os judeus sofriam, os pogroms, e isso era verdade, aconteceu de fato, acontecia os pogroms, as perseguições na Europa do Leste, na Europa Central, enfim, ele dizia que era impossível a assimilação. E, inclusive, eu quero destacar que o Trotsky dizia que isso era uma utopia reacionária, né? E observou o que acontecia, e ele chamava e ele falava, né, que não era exatamente essa solução, pelo contrário, ela tinha um caráter contra-revolucionário. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, no momento em que havia um ímpeto revolucionário que logo agrega oprimidos e explorados, que vão buscar essa via, o sionismo tentava retirar esse pessoal do movimento, dizendo que a solução depois seria num outro estado, num estado de maioria étnica judeu, num estado étnico judeu. E, inclusive, voltando um pouco, então, a Palestina só foi escolhida, e isso é muito importante, no primeiro Congresso Sionista da Basileia, na Suíça, em 1897, com 200 delegados. E neste congresso, né, eles definiram a Palestina. Se você pegar o livro do Theodor Herzl, ele chega a cogitar, por exemplo, a Argentina, que ele diz que houve experiências dignas de colonização. Eu acho que isso já desmente uma série de mitos e representações de que eles estavam retornando, que havia era a ideia de peregrinação como locais sagrados. E nós temos que lembrar que Jerusalém, além de, na época, ser uma cidade muito cosmopolita e um centro cultural efervescente, é também o berço das 3 religiões monoteístas, inclusive o judaísmo. Então, havia essa ideia de peregrinação, não de retorno. Porque as pessoas falam, 2.000 anos, 3.000 anos, isso não existe, isso são parte das representações bíblicas. Buscar nas representações bíblicas contar uma história, uma narrativa. Então, basicamente, eles achavam que a Palestina, até por ter essa questão de ser um local, assim, que os judeus teriam esse atrativo para peregrinar, seria um local que poderia servir como propaganda importante para este movimento. E eles diziam que eles seriam a civilização contra a barbárie, para isso eles precisavam da aliança com o imperialismo. Isso sempre esteve nos planos dos sionistas. E eles sempre souberam que para se estabelecer lá, o que é importante dizer, o sionismo era muito minoritário em fins do século XIX. E tinha esse caráter contra-revolucionário, inclusive apertando a mão do czar, do chefe dos pogroms lá na Rússia, e dizendo, me ajude a alcançar o objetivo e nós vamos trazer esse pessoal, tirar do movimento revolucionário. Tinha esse caráter. Isso tem um livro muito bom que fala sobre isso, do Lenny Brenner, e eu indico esse livro, para vocês saberem dessa história. Mas, então, o que aconteceu foi que buscou-se essa aliança com o imperialismo para a colonização de uma terra. E para o imperialismo era interessante se colocar como redentor dos judeus no mundo, ao mesmo tempo que os perseguia nos seus lugares, e porque interessava em função de ser uma região estratégica. Então, a Palestina, ela é local de trânsito para a circulação de mercadorias, produtos,
entre Ásia, Europa e uma ponta da África ali, e África. Então, é interessante ter um enclave militar do imperialismo na região. E a Palestina se tornou isso. Israel é um enclave militar do imperialismo. E eles se colocavam nessa ideia, nessa questão ideológica, como a civilização contra a barbárie, como eu já disse, usando o que o intelectual palestino chamava de... escreveu até um livro muito importante, que é o Orientalismo, que é o Oriente inventado, né, como eu disse, de bárbaros, não civilizados, violentos por natureza, e que, portanto, não podem se controlar, não podem tomar o poder nas suas mãos, das suas vidas, ante um Ocidente lógico, pacífico, de valores reais, e era um momento de expansão colonial europeia. Bem, então, nesse sentido é que foi discutido e definida a Palestina, e aí a ideia era a conquista da terra e do trabalho. Então, a conquista da terra e do trabalho via ondas de imigração da Europa do Leste e Central, e mudar a característica da região, porque naquele momento, em fins do século XIX, tinha só 6% de judeus na Palestina, que eram judeus palestinos, a maioria não eram judeus. E viviam super bem, e isso eu tenho pelos relatos familiares, meu pai contava isso, nunca se perguntou para uma criança na Palestina, você é judeu, você é muçulmano, você é cristão, com você eu não brinco, meu pai sempre dizia isso, o problema é o sionismo, e então teve a Primeira Guerra Mundial, e como resultado, antes do fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina estava sob domínio do Império Turco-Otomano, e em 1916 as potências já, França, Inglaterra, enfim, haviam decidido dividir nos acordos de Sykes-Picot a região. E em 1917 a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina através da Declaração Balfour, de 2 de novembro de 1917, e favorece essas ondas de imigração e vai ajudar nesse projeto de colonização. Os palestinos resistem sempre, desde sempre. Então, nos anos 20, eles promoveram uma série de movimentos e comitês populares para resistir à ocupação, à colonização sionista e ao mandato britânico, que foi muito brutal na Palestina, e inclusive técnicas deixou para o sionismo para aplicar, continuar aplicando nos palestinos. Então, então e começaram as ondas de imigração. Desculpa, gente, tem um barulho aqui que está me incomodando, eu estou perdendo um pouco a concentração. Só um minutinho, desculpa, gente. Tá. Tranquilo. Gente, eu estou numa live. Gente. Oi, desculpa, gente. É coisa de live. Não se preocupe, não. É coisa de live. Desculpa. Mas, enfim, então, e aí a ideia era da conquista da terra e do trabalho, conquista da terra levando, convencendo as pessoas a essa imigração da Europa do Leste e Central, e construir colonatos, assentamentos em terras em que os palestinos cultivavam e viviam da agricultura de subsistência, a maioria eram camponeses, e conquista do trabalho cada vez que estabelecia um estabelecimento lá para o trabalho, uma indústria, trabalho exclusivo para judeus. Isso ia expulsando os palestinos, isso começou lá atrás. Mas o momento, e os palestinos resistindo, nos anos 20, nos anos 30 teve uma revolução poderosa na Palestina, em 36, 39, contra o mandato britânico e a colonização sionista, mas tem um palestino marxista revolucionário, que é o Ghassan Kanafani, que analisou esse processo e viu as forças em atuação que levaram à derrota dessa revolução, que foi o momento mais próximo que se chegou da libertação da Palestina. E ele indica, ali no livro, descreve com propriedade, é um livro até publicado pela editora Sanderman, que eu recomendo, A Revolta de 36, 39 na Palestina, em que ele diz quais são os inimigos da causa palestina. Logicamente, o imperialismo e o sionismo, sionismo, os regimes árabes e as burguesias reacionárias árabes palestinas. Isso, infelizmente, continua atual, a burguesia, enfim. Mas, então, com essa revolta derrotada, os palestinos não podiam sequer portar uma faca de cozinha, foram inteiramente desarmados e ficaram vulneráveis para a limpeza étnica que foi planejada
nos anos 40, inclusive com arquivos dos vilarejos em que os sionistas, as gangues paramilitares sionistas, inclusive fortemente armadas pela União Soviética, via Tchecoslováquia, nesses arquivos dos vilarejos, eles sabiam quais as aldeias que eram mais férteis para eles começarem a ocupação, quais eram as terras mais planas, qual o número de árvores que havia em cada aldeia, a população, mulheres, crianças, e um dado, inclusive, de onde saíram as lideranças para a Revolução de 36, 39, que é documentado que ali aconteceram os piores massacres. Em 47, fevereiro de 47, a Grã-Bretanha entregou a questão da ONU, a questão da Palestina, a situação da questão da Palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, e aqueles horrores todos do nazismo, e foi muito trabalho de lobby, bastidores, para conseguir votar na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, recém-criada, em 29 de novembro de 47, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, e Jerusalém sob administração internacional, mais ou menos meio a meio, delegando a um projeto colonial metade daquelas terras. Obviamente, os habitantes nativos, não judeus, não foram consultados. E as pessoas falam, os árabes não aceitaram. Eu vou lembrar aqui que meu pai dizia que quando o pai dele soube dessa divisão, a aldeia do meu pai tinha 2.000 habitantes. A aldeia, parte da aldeia ficaria do lado do Estado judeu e parte do lado do Estado árabe. O cemitériozinho da aldeia ficaria do lado do Estado judeu. O meu avô dizia, não é possível, nós não vamos poder nem visitar os nossos mortos, nem enterrar os nossos mortos, além de casas. E no final, isso foi o sinal verde para a limpeza étnica que aconteceu e foi a fase mais violenta que culminou na Nakba, a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 48. Em 6 meses foram expulsos 800 mil palestinos das suas terras, toda a aldeia do meu pai foi destruída. Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina, e se teve início o problema dos refugiados, a sociedade inteiramente fragmentada, que continua até hoje, e Israel, em 67, ocupou o restante da Palestina, que é o que hoje a gente ouve falar de Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Essa é um pouco, resumindo, a história dessa ocupação e da colonização, que é bastante coisa. Eu peço desculpas, e também peço desculpas que eu me atrapalhei um pouco com os ruídos aqui que estavam ao redor, tá? Tá.